Constituição. Um livro que, naturalmente, é alguém da área de direito que me trouxe hoje, um advogado, um procurador federal da Advocacia Geral da União. É o nosso dialogador de hoje, que se chama Roberto Guilherme Leitão. Roberto Guilherme, nome do meu irmão e do meu filho. Também, isso. É muita responsabilidade. E ele é meu primo, além de tudo. Que coisa linda esses Guilherme, hein? Isso é um privilégio. Isso a gente vai dimensionando, tendo ideia da família com o passar do tempo. Começa na infância e você vai dialogando com pessoas, com existências, com o livro físico do tio João, que eu nunca tinha lido. E a gente começa a dizer, cara, que coisa legal ver a influência dessas pessoas na vida de outras pessoas. E quando a gente se encontra nesse meio e vê com proximidade, com você, que é uma referência, é um salvo-conduto. Quando eu estou em qualquer questões culturais, de museu, não sei o que, eu tenho um primo. Eu disse, quem é? Isso, Ricardo, não é possível. Eu dou carteirada através de você. E ele me trouxe este livro, Economia e Constituição, e eu achei que deveríamos começar por aqui. Por que ele trouxe? Porque vocês sabem que os objetos que o convidado vai trazendo, o dialogador vai trazendo, vão pontuando, vão incentivando, vão ensejando os temas. Mas ele me trouxe outros livros, mas eu quis começar por este Economia e Constituição. E por quê? Para que tema você trouxe este livro? A propósito de quê? A ideia é o seguinte, eu trato esse tema, desde que eu terminei os estudos do doutorado, a minha vida é pensar o direito, especificamente o direito constitucional, e a realidade desse capitalismo financeiro que a gente vive, que é o neoliberalismo. Uma palavra que não tem conceito, que ninguém se assume como tal, e que corrói completamente a ideia de direitos sociais, a ideia de transformação da sociedade, de justiça social. Isso pouquíssimo estudado. Então, isso sempre me cativou. A minha primeira formação, eu fiz engenharia civil, porque meu pai disse, meu filho, você gosta de economia, eu gosto de número, eu gosto de pensar isso. Aí meu pai disse, faça engenharia, porque economia, ele é de uma época que os economistas tinham grandes influências ou eram burocratas. E ele viu nessa possibilidade, faça engenharia e depois você vai ver o que quer. E sempre mexeu muito essa ideia de economia, não da economia tecnocrata, neoliberal, economia como era chamada, economia política mesmo, que muda a realidade. A ideia de Celso Furtado, que foi uma influência enorme na minha vida acadêmica e já na pesquisa, pessoas como Maria Conceição Tavares, aquela portuguesa fantástica, e dizer o seguinte, o economista não é só aquele cara que defende mercados, é que defende a vida e principalmente do meu contexto, da minha realidade, do Nordeste, do semiárido, que eu tenho muita vivência. O outro lado da família Leitão nasce no sertão brabo. Então, de Monsenhor Tabosa. De Monsenhor Tabosa. E ela dizia, não sei se você está citando a nossa Conceição Tavares, Maria Conceição Tavares, e ela dizia uma coisa fantástica, linda sobre isso, que define muito bem o seu pensamento, o dela e o seu, e o nosso, que é, o economista não ou se preocupa com as questões sociais, com a democracia econômica, ou então um burocrata, um tecnocrata, um mero tecnocrata. Exatamente. E vai cair numa outra linha de pesquisa, que é a ideia de dados, informação, e que são, eles vendem como uma ideia neutra, mas é toda direcionada, é toda... não há... o sonho do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, é justamente tirar do escrutínio as decisões políticas. Então, por isso ele se coloca neutro, por isso ele se coloca um número como exato, como uma burocracia. É como a gente ser governado por leis e agora a gente é uma governança por números. Então, eles passam a ideia de neutra, sem ideologia, e a gente sabe que não é bem isso. O nosso dialogador de hoje é Roberto Guilherme Leitão, ele é procurador federal da Advocacia Geral da União, a famosa AGU, e é advogado, enfim, tem mestrado e doutorado exatamente em Direito Constitucional, e me trouxe como primeiro objeto para pautar o nosso encontro o livro Economia e Constituição. Então, é um recorte, esse livro é um recorte sobre, dos reflexos da economia dentro da Constituição Brasileira de 88. Isso, principalmente da Constituição Portuguesa, que ele é um dos fundadores do partido, do partido mais importante da esquerda, o Vital. O Vital. Da Coimbra Editora. Isso. E ele trabalhou na Constituinte, ele fez parte da Revolução dos Cravos. Então, é um cara de vivência prática, agora um grande teórico
da economia, do direito e principalmente do direito constitucional. Então ele está se referindo aqui à Constituição de Portugal. De Portugal, a partir da Revolução dos Cravos de 74, 75, né? Ele fala do poder constituinte, do cidadão constituinte. É o que hoje em dia a gente fala de democracia ativista, a democracia presente da realidade. Então ele teve aquela ideia teórica e prática, que é a praxis que o Marx falava tanto, de ter que pensar o real. Pensar abstratamente, tudo se resolve. A ideia é pensar o concreto. E em relação à economia, em relação à Constituição brasileira? É fundamental o diálogo, porque há um grande constitucionalista, Canotilho, que influenciou os grandes juristas da realidade, da época da Constituição. Então, a gente dialoga muito com a Constituição, tanto a portuguesa como a espanhola. Então, esse diálogo é muito profícuo, é muito perene, muito denso. E a partir dessa realidade do nascedouro, lá em Portugal, é que eu tento estabelecer essas ideias, como é que se dá a Constituição. Por que a gente chama Constituição? A ideia prática. Se eu digo assim, no artigo 3º, que são os objetivos fundamentais, se o objetivo é objetar, é lançar para o futuro. Então, a ideia de Constituição é algo pronto. Não, a Constituição é uma construção. É a ideia de, se a gente diz, tornar a sociedade menos desigual, regionalmente e socialmente. O que é que eu estou dizendo quando eu falo isso? Que a nossa sociedade brasileira é impregnada, é marcada com a clivagem da desigualdade. Isso faz com que há um arcabouço constitucional que trata da Constituição, da cidadania, mas trata da economia, o modelo que é muito influência do Celso Furtado, da época. Então, a nossa Constituição, ela tem instrumentos, tem os pilares direcionados a lutar contra a EVA da desigualdade, seja em qualquer âmbito, econômico, regional, espacial, de cidadania, de gênero. Então, há um arcabouço. E isso não é pronto, isso é um construído. É a ideia da construção. O que os direitos humanos são? Uma construção da realidade humana. É histórico, é impregnado de historicidade. E a Constituição, ela traça esses direcionamentos, notadamente no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º. O problema é que as pessoas analisam a Constituição com tiras, como se fosse algo isolado num arquipélago de normatividade. Não é isso. A Constituição é a essência do Estado e da cidadania. E no caso do seu trabalho como Procurador Federal da AGU, da Advocacia Geral da União, consiste em que exatamente? No caso, especificamente ligado ao Ceará, não é? Porque certo, você está situado aqui, no Ceará. E eu vivo muito a partir dessa realidade. A AGU, na realidade, é a advocacia do governo federal. Essa AGU, diante da multiplicidade de serviços, tem uma multiplicidade de atuações. Eu, no caso, eu atuo desde 2003 na Previdência Social. E essa Previdência Social, muito vinculada à ideia do trabalhador rural, da aposentadoria rural, do salário maternidade rural. Então, muito vinculada à realidade rural brasileira. Então, esse meu trabalho é muito pautado em, primeiro, trazer a realidade dos sertões, da realidade do semiárido, para tentar dialogar com o burocrata lá de Brasília que estabelece os regramentos. E isso é provocado por a advocacia também provoca? Ela é provocada ela provoca, mas ela é em regra provocadora. Por isso que eu digo que eu sou réu há 23 anos, porque eu defendo o INSS. A ideia é, tem defesa, a nossa luta é exatamente isso. Quando a gente faz a defesa, é tentar estabelecer um dado de realidade que não é pensado em Brasília, conhecendo o sertão, as realidades do sertão. O dado de realidade é da realidade. A realidade da realidade. Por quê? Porque ele exige documentos. O sertanejo não tem documento algum. E quando ele tem um documento velho, ele não traz para a audiência, que ele quer trazer o novinho, plastificado. Então, quando ele vem com os documentos de certidão de nascimento, vinculação a sindicatos, a luta sindical, traz num saco de plástico, geralmente dentro de um saco de arroz, ele já se caracteriza como tal. O problema é que os burocratas, as pessoas do direito, eles querem ter um balizamento normativo. Então, quer uma carta do sindicato dizendo que é isso, que é aquilo. Então, é esse cisalhamento, essa tensão que eu vivo no dia a dia, entre aproveitar a prática e ver de que forma ele é quase uma cidadania tardia, Ricardo. Uhum. São pessoas com 55, com a possibilidade 60 anos de alterar a realidade alterar total. Dialogar e de flexibilizar em função das circunstâncias. Das circunstâncias.
essa flexibilização é que é essa minha luta, esse meu dia a dia na prática da advocacia. Agora, o que isso tem a ver com outro livro que ele me trouxe, o Roberto Guilherme, que é um livro definitivo, A Bíblia do Caos, de Milô Fernandes. Isso, Ricardo, é próprio... 5.299 pensamentos verbetes do nosso Milô Fernandes. Isso. Ele define, ele pega o dicionário, um vocabulário da língua portuguesa e ele traduz para a realidade dele. A partir do sarcasmo, do humor, da ironia. Será que tem economia, hein? Tem tudo que você imaginar. Deixa eu ver aqui, economia e Constituição, ver o que ele está... Para ligar esse tema a esse. Fazer este livro dialogar com este. Economia. É fácil de identificar porque é todo como fosse um dicionário. É um dicionário com verbetes. Específico. Economia. Ele diz assim, ó, vocês aí que sempre economizaram tanto para os dias piores, podem começar a gastar. Os dias piores já chegaram. Ele quebra a lógica temporal. E você é muito isso. Né? A economia compreende todas as atividades do país. Nenhuma atividade do país compreende a economia. A economia, exatamente. Isso aí, a gente pensa assim, não, isso aí é economês. O economês, a gente no direito, é bom que eu sou agente duplo, viu, Ricardo? Que eu sou do direito, mas estudo economia desde sempre. Então, diz, lá o povo do direito e o povo da economia. A gente, para o povo do direito, a gente pensa que o economista é um cara preciso, exato, e nada mais é do que uma série de projeções futuras. São lógicas completamente distintas. E as pessoas pensam, vocês do direito e vocês da economia. Diz, rapaz, a lógica é muito... A economia nada mais é do que uma normatividade. Normativa condutas. Agora, a partir de quê? De uma lógica não normativa, mas numérica. Então, a gente tem que dialogar essa ideia de multiplicidade de temáticas, de direito, de economia e até de humor, viu, Ricardo? É interessante o humor. Eu estou fazendo um estudo que é a ideia de tentar estabelecer o humor como normatividades e a partir da realidade cearense. Tanto é que eu tenho aquela simbologia do cearense. O cearense como a essência. Sim. E a partir dessa realidade cultural, aí você fica questionando qual a realidade de direito com humor. Primeiro, o humor subversivo. O humor não é estudado em academia nenhuma faculdade. O humor não pode ser científico. O humor é exatamente subverter. Então você também tem essa... Fazendo dialogar aqui um livro com o outro, você me trouxe para construir, digamos, que axioma de que essa rigidez do pensamento, essa conceituação precisa se alimentar de pensamentos transversais. Dialogar com a realidade, principalmente. A ideia nossa, a gente cita sempre autores alemães para dar legitimidade. O Kelsen, o Luhmann. Rapaz, vamos pensar a nossa realidade. Qual a realidade do cabo lá do Monsenhor Tabosa do Sertão, que chove 400, no máximo, milímetros d'água, que ele não tem acesso à água sequer. Como é que ele vai estabelecer essas lógicas? Né? E hoje, o humor possibilita muito isso. Hoje o brasileiro não economiza mais para os dias ruins, economiza para os dias piores. Exatamente, a lógica da pior. Ele dizia que o Brasil tem um longo passado pela frente. O Brasil tem um longo passado. A gente virou um grande feudo com brigas rurais e com a igreja determinando as realidades políticas. São três, um verbete só, economia, do livro Bíblia do Caos, do Milô Fernandes, e são três conceitos que ele cita aqui no verbete chamado economia. E agora, para juntar, Constituição. Vamos ver o que ele diz de Constituição e a partir daí você reflete. Contraste. Constituição. Perfeito. Olha! Isso. Estou fazendo o Roberto Guilherme Leitão dialogar com o Milô Fernandes. É muita pretensão minha. O maior dos sábios é constituído de 95% de estupidez. Exatamente, isso é próprio nosso, exatamente. É a constituição da nossa essência, né, Ricardo? Nós somos muito mais do que ignoramos do que aquilo que sabemos. Né? E o problema, o que ignoramos, hoje em dia a gente está vivendo como algo que legitima a sua fala. Antigamente as pessoas falavam, tinham um receio de dizer, não, eu não tenho conhecimento sobre isso. Hoje em dia é desconhecimento, ostentação, é cultura iletrada. Então, eu dialogo isso. E orgulho por ser assim. E orgulho por ser assim. Orgulho por ser obtuso. Parece que é um direito constitucional de ser
Né? Parece que está na Constituição. Está na Constituição essa garantia. Exato, meu primo. Olha outra explicação do Milor Fernandes para o tema que foi pautado pelo nosso dialogador de hoje, que é o advogado, o procurador federal da AGU, Roberto Guilherme Leitão. Ele diz assim: a Constituição é a carta magna, a lei mais sagrada do país, soberana, inviolável e incompreensível. Incompreensível. Isso é próprio do juridiquês. Toda pessoa que quer estabelecer uma relação de poder, meu primo, ela dialoga com uma terminologia própria, justamente para ela ter poder sobre aquilo. Por isso que a gente é chamado de doutor, por isso que a gente chama Vossa Excelência, Eu cheguei ao ponto, numa audiência no interior, lá em Quixadá, do advogado que estava tão enaltecendo o juiz que chamou Vossa Santidade. Mas, pronto, estamos diante do Papa. Né? Isso é fantástico. E isso é próprio do ritual, da advocacia, que a gente sabe que não é isso. E de uma cultura brasileira muito ligada ao direito, né? À formação, ao advogado. Pegar a história... Não é à toa que a primeira universidade do Brasil é do curso de Direito. Direito, né? Exatamente. E a do Ceará também, em 1903, se não me engano. E vinculados aos estudantes, às famílias que tinham condições de mandar os filhos para estudar e fazer parte, em Coimbra, para fazer parte da burocracia. E de uma elite de poder econômico, inclusive. Total. E por último, Milor diz sobre a Constituição brasileira, especificamente: todo ser humano tem direito à morte, à prisão e à busca da infelicidade. Exatamente. Isso aí linka muito isso, meu primo. E Ricardo, agora, Roberto? A infelicidade é fantástica. É um direito. Eu sou rato de biblioteca, de livraria, e eu estava passeando uma vez, método Harvard de ser feliz. Eu disse que fantástico, porque tudo é vinculado a Harvard. A gente tem uma ideia, nesse mundo digital que a gente vive, tem que ter uma vinculação a Harvard. Aí os alunos questionam: Leitãozinho, tu vai fazer? Eles me chamam de Leitãozinho, porque eu sou o Bacorim, premiado da Expoes, gordinho. Me chamam de comunista e tal. Eu disse: pessoal, eu sou da esquerda, mas para que a parcela entenda, pode me chamar. Eu penso no comum muitas vezes. E é linda essa relação de professor com essa intimidade. Com essa quebra. Com essa quebra porque essa quebra possibilita você falar a verdade. Possibilita, por exemplo, como eu lido muito com humor, com piadas, que foi uma criação que eu tive, que eu disse: eu fazia engenharia, eu era monitor de concreto 2, tem nada a ver, por quê? Porque são 4 nerds, e a gente... Agora, para dar aula por direito, 100 pessoas... Você hoje é professor da Uni... Não, eu fui professor... Você foi professor? Eu estou há 1 ano sem dar aula. Mas você foi professor da Uni... Eu fui da Faculdade das Dunas, a Unifanor... Unifanor, é isso? E na Unita. São 2 faculdades. E da Unita? Unita, que é vinculada a Sobral, mas eu dei aula aqui. Foi a primeira faculdade aqui. Porque essa ideia de interiorização, desse acesso a essa possibilidade, sempre me ligou. E professor? Foi professor de Direito Constitucional? Esse é o problema, meu primo. Não foi exatamente isso. Eu, em 14 anos e meio, eu estou há 1 ano separado, já estou com crise de abstinência, não dá aula. De Direito. Nesses 14 anos, eu ministrei 28 disciplinas. Eu não sou um renascentista, eu não sou o Leonardo da Vinci. Ou seja, eu sou um enrolão. Eu estava dando aula para a pessoa. Imagine essas pessoas. Você deu aula de quantas? 28 disciplinas. Então, o Leonardo dá 28. Dá 28, exatamente, Ricardo. A ideia é essa. Olha a piada, Mas eu disse: rapaz, esse cara tem algo muito errado aí. Aí eu dava aula de filosofia, eu gosto de história, muita história. De direito constitucional, de direitos humanos. Aí me colocaram para dar aula de direito imobiliário. Eu disse: direito imobiliário? Por que eu fui escolher para... Esse cara, tu não é engenheiro? Eu disse: bicho, eu sou engenheiro civil, me formei, não tenho conhecimento algum de direito imobiliário. Mas é lindo, porque você me pauta uma coisa fantástica, que eu acho que com a qual você concorda. Isso. E se não concorda, pode dizer aqui, claro. Isso. É que, para ser professor, é preciso ser estudante. Isso. É preciso estar disposto a sempre aprender, sobretudo com os estudantes, com as demandas dos estudantes. E Ricardo, fantástico. Imagino que você deve ter se colocado: bom, então se eu vou assumir, eu vou estudar isso. Eu vou estudar isso e me preparar para isso, trazer prática para isso. E criar um método, portanto, você está aprendendo para transmitir. Exatamente. Era fantástica a cadeira. Eu dava aula de filosofia do direito, falar sobre Hegel, aí depois direito imobiliário, falando sobre IPTU, não sei o quê. Eu disse: cara, os alunos ficam assim... E às vezes que eu chegava, eram 7, 8 turmas diferentes, eu chegava e começava uma aula, Direito Internacional, que eu sempre gostei. Aí o cara, depois de 30 minutos, professor, essa aula não é de Direito Internacional, é outra.
A primeira é direito constitucional. Eu disse, por que você não me avisaram? Está tão bom. Estava conversando, eu disse, meu Deus. Olha, eu também fiquei na Universidade Federal do Ceará, hoje sou aposentado, mas continuo dando aula como professor colaborador. Isso. E fiz uma revisão aqui da minha vida. E quantas cadeiras eu tinha dado na universidade? 16. Mas 16 disciplinas ao longo de 40 anos. Algumas que eu inventei. Mas, enfim. Olha, eu estou vendo, quero colocar... Eu gostei tanto de estar conversando com o Milor. Aliás, com quem eu conversava, o Milor era meu... Poderia dizer que era meu amigo. Pois é. Quando eu ia para o Rio, a gente já almoçava junto, jantava. Atendia telefone, coisa raríssima. Raríssimo. Ele não atendia. Era tudo na secretária eletrônica. Isso, mas quando eu dizia, é Ricardo, ele dizia, Ricardo, estou aqui. Ele dizia só para ouvir, para filtrar. E ele tradutor de teatro. De teatro extraordinário. Né? Íamos ao teatro juntos, tão lindo. Extraordinário, Milor. Voz intelectuais do Brasil, de todos os tempos. Ele fala de humor, dizendo, é interessante, o homem é o único animal que ri, viu, Ricardo? E é rindo. E é rindo que a gente sabe o animal que ele é. Né? Exatamente. Deixa eu ver, humor. Deixa eu ver o que ele diz aqui de humor. Humor. Essa frase é linda, né? Humor. Isso. O humor compreende também o mau humor. Isso. O mau humor é que não compreende nada. Nada, exatamente. É fantástico. Ele faz uma elipse, vai e volta. É a vitória de quem não quer concorrer. Exatamente. É a vitória. Sabe por quê? Ricardo, e aqui eu trazendo mais para a realidade do nosso humor. Sim. É o nosso aí dentro, Ricardo. Aí dentro. O aí dentro, ele acaba qualquer discussão e a gente sai grandão ainda. Ainda tem essa lógica. Nosso aí dentro cearense. A lógica, por que esse cara está estudando direito e humor e vinculando com a realidade do Ceará? Porque essa nossa forma de humor, ela na realidade é uma ambiência democrática. Porque no humor você não é doutor, você não é prefeito, você não é médico. Com humor você chama na mesma classe. Essa luta de classe é quebrada com humor. Você não chama, minha filha, a juíza, uma senhora juíza, jovem, a pessoa que está pedindo um benefício de aposentadoria por idade rural, chama ela de minha filha. Minha filha não é assim, não. Por quê? Porque o poder no sertão é homem. Por isso que as mulheres são obrigadas a usar paletó para masculinizar o humor. Isso está muito longe de Vidas Secas, São Bernardo. A realidade é essa. O interior não mudou tanto assim. Coisa linda também a gente saber que a linguagem é fruto, ela constrói e ao mesmo tempo é construída pela sociedade. Da sociedade da troca. Ela é um símbolo das mentalidades, né? Isso. Ela é uma emissão, né, daquilo que está emprenhado, né, entranhado na mentalidade, nas temporalidade. Olha, eu vou continuar propondo que você, a partir do que você trouxer, eu comente com o dicionário do nosso Milor. E eu estou vendo que você trouxe o quê, por exemplo? Você falou de sertão. Talvez pudesse ser uma hora de falar de Monsenhor Tabosa, porque você trouxe alguma coisa ligada extremamente ao sertão, e ele está falando que está ligado ao trabalho do campo, a dar direito às pessoas, aos trabalhadores do campo. Então, eu acho que é bem pertinente colocar agora. Isso aqui é uma quartinha. Esse objeto. A gente chama, é uma quartinha. É um pote. Esse está em tamanho menor, porque o grande, eu tive receio de ocupar muito espaço. Isso é uma quartinha, você bota água e isso é o pote. E isso eu lá, meu avô paterno, de barro, né? De barro. E interessante, ela bota meu caneco colado na quartinha, porque o local mais baixo da quartinha, ela esfriava a água. E a caneca, como era metálica, furado com o seu nome, comprado lá no Canindé, aquela caneca metálica, que o Luiz Gonzaga chama de tibungado da água. O tibum. Né? Aquela água gela. Ele, nas músicas do Luiz Gonzaga, e tem muito humor, e tem muita essência. Antropologia cultural total. Né? Samarica bota a cervejinha no pé do pote. É exatamente isso. A quartinha esfria isso. E essa vinculação, minha família lá paterno tem vinculação a Monsenhor Tabosa, que é uma cidade do Sertão Central, mas é alta, é diferente. O ponto mais alto do Ceará fica lá, e fica numa fazenda da família. E os sapos, quando entram nas casas, procuram exatamente a proximidade do fundo do pote. Do fundo do pote, porque é friinho. Isso, é frio. Gato também, exatamente. Gato também. Por que você trouxe, então, para pautar o quê? O sertão, que tipo de pensamento você a partir daqui, pode traçar? Ricardo, lá em casa são 4 filhos. E eu digo que são 4 filhos únicos, porque a personalidade do meu pai e minha mãe é tão distinta que formou 4 seres humanos completamente diferentes de ideias. E eu era o sertanejo.
eu era o vinculado do sertão, eu gostava de gado, andava de cavalo, e a quartinha era muito presente na minha realidade. Eu achava que quando chegava no colégio, eu bebo água de quartinha. Eu me achando com os urbanoides daqui, todos como assim, isso não sabe o que é quartinha? Eu tinha aprendido no final de semana passado. Mas aí é férias, né? Você nunca morou lá. Não. Mas tinha um encantamento. Agora férias de um mês. Tinha e tem. Isso. E meu avô era prefeito lá na cidade e ele morava lá, o pai do meu pai. Então a gente era muito vinculado à fazenda, ao gado. Esses meus heróis aqui não era o Super-Homem, o Batman, era o Antônio Raimundo, caboclo que usava um oriente verde, tinha as unhas zona grande, botão só até aqui. Era o Raimundinho, que era quase minha babá, e é meu amigo hoje em dia, eu falei com ele no WhatsApp hoje em dia. Né? Então, eu tenho uma vinculação, o Antônio Raimundo, o Sérgio, esse povo da fazenda, jogavam bola comigo hoje em dia. E lá na fazenda, eles chegam todos, eu sou o Betinho, filho do seu Domingo, tem que ter o prefixo. E filho da dona, neto da dona Neném. Então, tem essa lógica. O humor cearense, ele quebra essa hierarquia, essa luta de classe. Então, é fundamental a gente entender que essa forma de ser é o que nos faz, é o que nos dá essência. Isso te fez, não é? Isso me fez muito, Ricardo. Até os 10 anos e agora eu estou voltando. A tua educação. Tudo. Pensar, será que ele sem essa documentação rural, ele não pode ser agricultor mesmo assim? Porque a gente sabe que, imagine um cara que trabalhou no sertão a vida toda, entrar numa sala com 2 caras de preto, no ar-condicionado, que para ele é muito estranho, e dizer a vida dele, justificar porque ele não tem documento. Por que ele não tem documento para comprovar que você é agricultor? Doutor, eu tenho uma enxada, serve? Como é que ele vai entender que ele precisa ter um documento para dizer que ele é agricultor? Me dê vontade de tomar água desse. A água é fundamental. Fica à vontade, meu primo. Pode tomar? À vontade. Uma aguinha? Uma aguinha. Uma aguinha. É. Vou tomar uma aguinha e pedir isso. o intervalo do nosso diálogo com ele, com o procurador federal da Advocacia Geral da União em Fortaleza, que é o advogado, doutor em Direito Constitucional. E, além do mais, um Guilherme, meu primo, Roberto Guilherme. E vou fazer, então, vou beber uma aguinha na quartinha que ele me trouxe. Daqui a pouco a gente continua com o nosso diálogo. Economia e Constituição, e um outro livro do Milor Fernandes, Definitivo, a Bíblia do Caos. São 2 objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, que me trouxe também uma quartinha e me trouxe um copinho de lá do sertão, de Monsenhor Tabosa, as suas raízes. Ele é meu primo, ele é Guilherme, ele é Roberto Guilherme Leitão, que é procurador federal da Advocacia Geral da União, a AGU, é advogado, é professor de Direito Constitucional e de outras disciplinas da área do Direito, porque ele tem mestrado e doutorado nessa área do Direito Constitucional. Roberto Guilherme, RG. RG, Leitão. Eu sou RG e você é RG também. RG também. RG de Ricardo Guilherme. Nos Roberto... identifica o RG. Rapaz, eu estou com muitas pretensões. Pois olha, ele me trouxe, e como o diálogo, os objetos vão dando incentivos para que a gente possa trazer os temas, tematizar o nosso encontro, e um tem que estar ligado ao outro. Eu estou tentando ligar, então, este objeto, né, que é a quartinha, o sertão, como o sertão é definitivo para a conceituação de ética e de postura, de mentalidade do nosso dialogador de hoje, que é o Roberto Guilherme, e um outro objeto que ele me trouxe, que eu acho que tem a ver, sabe por quê? Olha o objeto que ele me trouxe, e veja se não tem a ver. Ele me trouxe Amacordes, do Fellini, Federico Fellini, o filme, que é sobre a relação do Fellini com a cidade dele, do interior da Itália, e a partir daí eu queria que o nosso dialogador falasse por que trouxe, para que trouxe, para pautar que tema e se tem a ver uma coisa com a outra. Rimini, exatamente, na Itália, e por influência muito do meu pai. Né? Rimini, na Itália. E muito por influência do meu pai, porque a infância do Fellini em Rimini é igual à infância do meu pai no Monsenhor Tabosa. E essa é uma... Você estava falando de linguagem de sertão, de jeito de ser, de falar, e Amacorde também é uma espécie de dialeto, né? Uma espécie de maneira de falar de uma determinada região. Da própria região. Da própria região de Rimini. Sobre isso, sobre essa realidade. Amacorde, que significa... Isso. Eu te amo, não? É quase... Eu te amo pela vida. Eu te amo pela vida. Amacorde.
Isso, amo de coração, aquela ideia de corte. De corte. É uma corte, quer dizer, eu te amo de paixão. E próprio da região. Que é próprio da região. Exatamente. Então, por quê? Por que você me trouxe, então, Fellini? Fellini. Isso por influência do meu pai, a gente, desde muito jovem, ele assistia, minha mãe era bem viva, cheia de música, de representatividade. E meu pai assistia aqueles filmes preto e branco, dentro de casa, com a Super 8. E para mim aquilo ali era uma novidade, meio que... por que é tão diferente? A gente assiste televisão colorida, com filmes de violência, e ele assiste neorrealismo, novela vague. E isso, eu fui mordido por essa realidade. Tanto é que quando eu fazia engenharia civil, eu vou fazer cinema e vídeo na Casa Amarela, Eusélio de Oliveira. E isso quebra a minha realidade. Esse cara, o menino de 14, 15 anos, que adorava filme hollywoodiano e tal, começa a ver outras realidades, outras linguagens, outras narrativas, outras visões. E isso me pega muito, principalmente o neorrealismo italiano. De Sica, Antonioni, muita gente que eu começo a ver, pô, isso passa na Itália, mesmo que eu estou vendo minha realidade no Ceará, em Fortaleza, no sertão do Inhamuns, a gente vê muito isso. É o sertão deles, né? O sertão deles, é o sertão exatamente. Deles, é o sertão deles, tão diferente e tão igual, que trata de aridez. Você pega o sul da Itália, com muita realidade próxima à nossa, as lutas de poder, o coronelismo inchado de voto, o livro, você vê São Bernardo, vê Vidas Secas, vê o autor principal sabendo que tem direito, mas não sabe expressar isso. Isso eu vivo no dia a dia. Figuras populares, né? Populares. O filme é feio de figuras populares. Messiânicas, religiosidade patente. Aquela moto que passa do nada, assim, né? As mulheres, a visão de mulher, de sexualidade na infância. Então tem muito isso, muito. E meu pai consegue passar isso muito para a gente. Estamos falando de Domingos Leitão, odontólogo, professor, decano da odontologia da Universidade Federal, da Universidade da Unifor, não é? Isso. Ele é fundador e da UFC por 30 e da UFC foi professor ali, vizinho ao Teatro de Alencar, quando a odontologia funcionava, vizinho ao Teatro de Alencar. E também filho de odontóloga, que é a mãe Helena, que é minha tia Helena, tão linda. Guilherme. Foi Miss, inclusive. Linda, não? Miss até hoje é fantástica. Ela foi Miss tem Maguari, fotos lá, do Municipal. Do Municipal. E do Maguari ela fez algumas coisas, mas ali na Já região que estamos falando de família e de infância a partir de Fellini, eu acho que poderia ser a hora de colocar esse outro objeto que tem a ver com a sua infância, não tem? Isso. Eu passei uma vida toda no Colégio Cearense Marista. Esse primeiro não, e mais aqui o que é? Por trás. Ricardo, é incrível. Aqui são medalhas? Isso, são medalhas de vida, de corrida, de handball, joguei muito handball, e de quebras, de fazer parte do jornalzinho do colégio, das peças, me arriscando, fazer. Por quê? Porque eu tenho um defeito de fábrica terrível, uma timidez enorme. Jogos da juventude. Isso, muito vinculado. Essas medalhas Medalhas e mais medalhas. De uma vida que a gente estabelecia. E era a forma como eu me expressava, jogando. Porque eu não tinha que falar muito. Eu era tímido, assim, ainda sou. A timidez faz muito parte da minha vida. Foi por isso que eu escolhi meios, caminhos, assim, E meu irmão mais velho era um super atleta. Então, o Rômulo, Guilherme Leitão, que também veio aqui. Também é da advocacia. Isso, da advocacia. Foi procurador do município, né? Do município, exato. Mas, olha, eu disse que ia fazer a relação sempre com o Milô. Isso. Então, acho que podia ser procurar um verbete chamado infância. Infância, é fundamental. É incrível. Porque eu estou vendo que você tem tanta ligação com a família, com a infância, com as referências do sertão, com a avó, com a avó de Nenê, não é? Era. Com Farias Leitão e a Neuza também. E a vovó Neuza, nossa avó Neuza. Tão linda. Isso. Que está todo... Eu ficava tão orgulhoso que eu achava que era só comigo que ela dizia, ela tocava em mim e dizia, meu filho, você é um santo. Isso. E quem era, ela era muito Ela que era santa, né? Exato. E ela dizia isso a muitos dos netos, meus filhos, vocês são santos. Era a cara dela, aquela calminha. Aquela calminha. A pacífica, dava uma paz em você, com as conversas. Falava baixinho, com educação. Muita educação. Usava roupa 3/4. Eu sou casada por respeito.
né? Meu filho, você é um santo. E eu digo que a única mulher que realmente me compreendeu. Exatamente, meu filho. Eu brinquei, é a minha avó. Aí as namoradas dizem, porque ela nunca casou com você. Isso. Olha, infância, deixa eu ver. Isso. Infância. A minha avó Neuza, tão linda. Quando eu falo de infância, me lembro dela, me lembro das minhas mães, a mãe física, a Wanda, e a que me criou ali junto com a Wanda, que é Marina, que hoje tem o nome da minha filha. Infância, né? Isso. Eu não estou perdido, já estou... F-G-H-I. Infância. Infância, para poder... O nosso dialogador de hoje, Roberto Guilherme Leitão, procurador federal da AGU, a Advocacia Geral da União, comentar infância. Ele me trouxe essa figura lindíssima chamada Milo Fernandes. Não tem. Será que não tem infância? Tem sim. Tem. Uma só frase. Eu não gosto de contar vantagens, mas uma coisa posso afirmar. A minha infância foi tão maravilhosa quanto a de qualquer outro mentiroso. Fantástico. Exatamente isso. Hein? É exatamente Comente. Isso, Ricardo. Eu acho que tem muito de mentira, de narrativa. É a narrativa, né? A narrativa que você... E vai... com o passar do tempo, lá em casa eram 4 irmãos. E tem uma que mora na Inglaterra, então... A gente, quando se reúne, geralmente no Natal, em momentos assim, não os daqui, mas ela que vem, ela traz lembranças, memórias de comida, receita da vovó. Ela diz, quer dizer que está com você as receitas, ela furtou da gente e tal. E a gente vai revendo, vivendo. Mas tudo é narrativa, o passado é uma narrativa do presente. Do presente, exatamente. Quando você estava vivendo lá na infância, não era isso. Isso. A imagem que você tem da infância é esta da agora, olhando para trás. E as confusões de narrativa, são 4 irmãos lá. Então, 70, 73, 75, 77, os nascimentos. O Nelson Rodrigues dizia, a memória é alucinatória. Exatamente. Isso ela conforme ela é seu sinestésica. entendimento, e você acaba acreditando em realidades criadas por você, do seu dia a dia, mesmo não sendo filho único. Né? Então, tem muito diálogo, assim. E quem está falando da infância, por exemplo, agora, nesse instante, é o adulto, Roberto Leitão. E não a criança quando viveu lá. Isso. Se você perguntasse àquela criança o que era a infância, ele teria outro discurso. Né? A ideia era de recreio, de jogar. Então, é mentiroso nesse sentido, nesse né? Sentido. Nesse sentido, quando ele diz que a minha infância foi maravilhosa, tão maravilhosa quanto a infância de qualquer outro mentiroso. É meio que um conforto, né, Ricardo? Isso é fantástico. Mas não é porque a pessoa é má e inventou, não. É porque a memória é isso mesmo, ela é seletiva. É uma mentira de boa índole. Ela é feita de esquecimentos também. De esquecimentos. Também. E situações que você se colocou, às vezes, involuntariamente. E de propostas de pensamento sobre as coisas. Por exemplo, aí estou me lembrando de outra poeta chamada Anaïs Nin, que acho que é indiana, foi apaixonada pelo Arthur e tal, e que ela diz uma frase linda que ela diz, as coisas não são como são, as coisas são como somos. Exatamente. Então, quer dizer, é o seu olhar agora, né? É o seu olhar agora que está qualificando essa infância. Isso. A partir de uma perspectiva, como eu vou casar agora, com idade já avançada, eu tenho 52 anos, e eu ainda sou filho. Você diz qual a sua relação? Eu ainda sou o filho. Eu ainda sou o irmão. Você é filho, você é irmão, mas não é pai. Isso. E o que eu trouxe para você de música é exatamente sobre esse tema. Isso. Vamos ouvir a música que eu trouxe para ele comentar, porque cada convidado tem uma música para, a partir daí, fazer os seus comentários. E olha o que foi que eu associei o Roberto. Toquinho. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer. Você vai entender. Eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar. E eu me debruçar sobre o berço. A me correr. E o menino a me correr. E assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. É o filho que eu quero ter. Dorme, Dorme, meu pequenininho.
Dorme que a noite já vem. Dorme que a noite já vem. Toquinho. Teu pai está muito sozinho. De tanto amor De tanto amor que ele que ele tem. tem. Lindo isso, lindo, É lindo, né? comovente. De repente o vejo se Eu vejo se transformar no menino no menino igual a mim. que vem correndo Que me vem beijar. correndo me beijar. Eu chegar Quando eu chegar lá de onde eu lá de onde eu vim. Fantástico. um menino Chama-se sempre a me perguntar O filho que eu quero ter. porquê que não tem fim. Por que que não tem filho? O filho sempre perguntando por quê, pai, por que isso? Quem só queira bem e a quem só diga que sim. E a quem eu só diga que sim. Dorme menino, Dorme, menino levado. dorme que a vida já vem. Dorme que a vida já vem. Teu pai tá muito cansado de de tanto amor que ele tem. É comovente, né? É comovente. Isso aí tem muito de... Eu trouxe isso, porque eu achei que você ia casar Isso. e que você não tem filhos. Isso. Eu tenho isso. 4. É. Aí eu digo, que experiência bonita vai ser o futuro Ricardo, do Roberto. Isso, eu agradeço. É fantástico isso, porque minha relação com meu pai é de muita proximidade. E a gente está se encontrando muito agora, como quando eu era criança e agora. Ele está virando um menino também, no certo Muito, sentido. muito, Né? muito menino. E eu até os 5 anos pensava que o nome do meu pai era Doutor Domingos, porque minha mãe era Maria Helena. Então, esse doutor, todo mundo, eu só via ele de branco. Ele dava aula na faculdade, trabalhava 3 turnos. E minha hora com ele era muito sábado e domingo. E os nossas saídas eram terríveis para os outros. Mas para mim, a gente ia para o aeroclube, ver aviãozinho, depois ir para a Feira dos Pássaros, comprar objetos e ferro velhos. Uhum. E isso era a nossa... E um pouquinho vinculado ao sertão. E hoje em dia, eu estou refazendo essa convivência, voltando no sertão, voltando no Monsenhor Tabosa. A gente fez a casa de farinha, o engenho, fizemos rapadura. Lá em Monsenhor Tabosa, na fazenda, na Serra Branca, lá. Da sua infância, né? Da minha infância e da dele um pouco. E lembra muito meu avô e minha avó. E é fantástico isso, como as realidades são muito... dialogam muito com a nossa existência. De criança, você pega a foto da gente, a gente vive num mundo muito imaterial, né, cara? Então, você pega foto, porque meu pai era fotógrafo, dentista, tirava foto. E tímido, ele ficava sempre atrás da foto. Então, foto minha com meus 3 irmãos e hoje no meu noivado, a mesma personalidade, os mesmos trejeitos, numa foto, dá para comparar igual. A forma, eu fui de bermuda lá no noivado, aí meu irmão chega todo formal, eu disse, isso é roupa, isso é traje de noivado, não sei o que. Você é traje de noivo? Aí estou eu fazendo chifre na cabeça dele, não sei o que, brincando com a foto com minha bola embaixo. Passaram 40, 50 anos e a personalidade é exatamente igual. Exatamente igual. E dos pais também, Helena e Domingos, a vida, a forma de ver a vida, de levar a vida, ele muito intelectual, comprometido, estudante, profissional, e minha mãe trabalhando, cuidando de 4 meninos, sendo dentista, do jeito dele, que ele ficava... A Helena é doutora Samambaia, porque gosta de tranquilidade. Ele trabalhava 14 horas por dia. Ela foi minha dentista. Depois dentista. Ele também. Ele também. Ele também. Pois é. Quando eu era criança, ela era especialista em crianças, né? Isso. Em trabalhar com isso, era só de criança. E depois passei para ele, quando fiquei adulto. E aí tem um verbete daqui, eu estou trazendo tudo o verbete daqui do Milô, para ele comentar, e o verbete chama-se pai. É só uma frase. E que frase! Parece coisa combinada, tem tudo a ver com você. Isso, Tem tudo a ver com você. Olha o que diz o Milô. Fantástico. Só existe coisa mais desamparada do que um recém-nascido. É um recém-pai. Exatamente. A sensação é justamente essa.
Quer dizer, eu não tenho essa sensação ainda. Ainda, né? Ainda, isso. Mas é E, bonito cara, isso. O recém-pai, quer dizer, o que eu faço com essa agora? criança, não é? Quando minha filha nasceu, a última, eu disse... Aliás, todos eles, quando nasceram, eu dizia, não posso mais nem morrer. Nem morrer, exatamente. Não posso mais nem morrer. E, Ricardo, porque tenho que cuidar dessa filha. Entende? a minha antecipa isso. Eu li um poema fantástico. Tô Você diz, desamparado. o homem vira pai com a notícia. Eu achei isso fantástico. Né? Isso é a proporção da mulher, da importância da mulher e o pai, né? Com a notícia. Você vai ser pai. Você vai ser. Ele engravida ele engravida com a notícia. E engravida com a notícia. A mulher não engravida com todo, né? Com todo um processo físico. Isso, né? Físico. Mas o homem com a notícia. O Caetano está preparando outra pessoa. Isso é fantástico, né? Aquela força estranha. E quando eu e a Bia, a gente decidiu que ia casar, essa preparação me mudou completamente. De gasto. Só a notícia de que ia casar. Ia casar, entendeu? Porque nunca entrou no meu vocabulário. Eu sempre fui muito escorregadio. Pois é, você é filho, você é irmão e poderá ser pai. Pai. E isso eu tive a ideia de pertencer a essa realidade, principalmente na pandemia, na época da pandemia, da solidão. Porque quando vem pandemia, eu saio do meu apartamento e vou cuidar dos meus pais. Porque eles já tinham uma idade avançada. Então, aí eu vi isso. Não, eu preciso dar uma continuidade. Chegou a hora do objeto surpresa. Mas antes do objeto surpresa, ainda tem um que você me trouxe, essa simples xícara. Essa simples xícara com o seu nome, Roberto. Isso. Essa xícara diz muito da minha personalidade, Ricardo. Há 23 anos eu tomo café na mesma cafeteria. Eu sou amigo do Gerson, da Raquel, que são os donos. Fica dentro de uma livraria. Então, para mim, é um oásis de existência. Eu gosto muito de ler, então sempre foi um caminho. E o café é onde sento, converso. Eu sou amigo das pessoas que trabalham lá. A gente tem relação próxima. E aí tem uma xicrinha personalizada. Personalizada. Diz o Borges que perguntaria como seria o céu. Ele disse, eu gostaria que o céu tivesse a forma de uma biblioteca. Isso, no seu caso, no seu caso também, né? Ele também, o céu seria lindo, fundamental. E com café. E com café. O céu seria café, uma biblioteca com café. Isso. E conversar com as pessoas, dialogar, é fantástico. Olha, um objeto surpresa que eu trouxe para você, deixa eu mostrar a você, que eu quero que dê tempo. Cadê? Está aqui. E você me dá o seu, que você trouxe para mim. Pois não. Está aqui o seu. Opa, mas eu quero que você abra primeiro. Eu quero abrir primeiro o seu. Perfeito. Não é? Porque você é o nosso convidado de hoje, Roberto Pronto. Guilherme Leitão. Ele me trouxe, vamos ver o que ele me trouxe como objeto surpresa. Ele entregou a produção, eu não sei, ele também não sabe o que está aí. Eu também não sei, para que nós, todos vocês aí, nós aqui, temos surpresa para saber mesmo o que foi que ele trouxe, a que ele me associou. Ou é alguma coisa que sai da caixinha, vai para fora da caixinha, ou alguma coisa que tem a ver conosco, eu e ele. Isso. Vamos ver o que foi que ele pensou. Ele pensou em... A ideia... Num leitão. Num leitão. Num leitãozinho. Eu virei uma pessoa jurídica depois que me tornei leitão. Porque tinham vários Robertos. Aí, professor Leitão, só me chamam de Leitão. Os alunos me chamam de leitãozinho de açúcar, porque eu quebro algumas hierarquias, eu direciono, eu faço críticas, e o humor me dá alguma imunidade. Eu digo coisas que normalmente os alunos... É bom que ele esculhamba com a gente e a gente sai rindo. A ideia do humor é um pouco isso, de ser direto. Então, é leitãozinho de açúcar. Que coisa linda, porque isso denota o quanto você é querido pelos alunos, não? Isso. Não é só o professor, leitão, é leitãozinho e ainda é de açúcar. De açúcar, porque doce. Eu tenho uma relação de proximidade com os alunos. E é por isso que essa pausa de quase um ano já está começando a me dar abstinência, assim. Mas, assim, eu tenho uma relação... Os meus 50 anos foram feitos pelos meus alunos. O Jardel, a Érica, vou poder dizer... Lá no Cucucaia, que eu sou doido por forró. Numa vida pregressa, bem antes da Bia, eu ia dançar forró, porque era uma coisa que eu adorava. Volta à infância, volta ao sertão de novo. Volta ao sertão. E aqui também tem sertão, E aí tem muito sertão. Os porcos, os cavalos, os bichos da fazenda. E nessa casa de show de forró foi feito pelos alunos, 200 pessoas lá, e foi um dos momentos mais felizes da vida. Porque eu não sou de festa, eu sou muito ensimesmado, eu fico em casa. Mas o humor me possibilitou essa ponte, esse diálogo. Veja o que eu lhe trouxe, o que eu associei você associou coisa, e eu trouxe 3 fotos. De quem? Certo.
Vejam você. Veja. O quê? Deixa eu mostrar. Fantástico. O primeiro O primeiro, chama-se Roberto Guilherme. Roberto Guilherme. O segundo... Eu pensei que era você, no caso. Não, Roberto Guilherme. Isso. O segundo chama-se Roberto Guilherme. Roberto Guilherme. Ou seja, é meu irmão gêmeo, Isso. que se chama Roberto Guilherme, que morreu Isso. em 1959, com 59. 4 anos de 4 idade. anos. E o meu filho, Roberto. Portanto, eu digo, o que me une ao Roberto Guilherme? Isso. É que eu tenho 2 Robertos na minha vida, o irmão e o filho. Um é o Roberto Guilherme, o outro é Roberto Guilherme, E você nossa é maior Roberto ponte. Guilherme, e Isso. aquilo que nos une, que é quem? Helena Helena Guilherme. Guilherme, Olha, fantástico. minha Minha tia mãe, Helena, a minha- que é a sua mãe. É a pessoa fundamental da minha vida. E lá em casa a gente sempre tinha divisão, Ricardo. Meu pai é muito intelectual, autor de livro, biblioteca enorme. Eu achava aquilo fantástico quando a gente tinha acesso, né? E minha mãe é alegria, felicidade, brincalhona e tal. E sempre houve uma divisão, os teóricos e os que vivem felizes, com humor e tal. E eu sempre fui do lado da minha mãe, muito disso, né? A Helena Guilherme, que ela tira onda, eu chamo ela, ela tem 86 anos, e chamo ela de gata show, porque ela é toda de bom humor, tem o tempo todo dela, tem o tempo dela, e ela nunca vi, minha mãe não tem ruga, porque ela não tem, as preocupações da minha mãe são muito fugazes, assim, e ela sempre viveu, tem até uma música que do Paulinho da Viola, que é, se quiser gostar de mim, eu sou assim, é a vida dela. Minha mãe é paparicada pelos filhos, pelos netos, por todo mundo, pelos irmãos, né? Pelos sobrinhos, pelos sobrinhos. Eu estava no né? aniversário dela, é muito Isso, linda. isso. Sempre que eu me lembro dela, eu me lembro dela linda, linda. Alegria. Simpática, alegria, simpática e né? De tal. bondade. É, Descendo aquelas escadas na casa da minha avó, com Fantástico. elegância. Eu achava né? enorme, eu não conseguia Casa nem subir linda. toda a casa, de muitos degraus. Minha mãe disse, não sobe lá, que eu tinha receio, eu só ia E ela perto, descia como a ela classe de descia- Miss, É, né? exato. Ela, A classe de Miss. figuraça, Aquela que não figuraça. olha para o chão, né? Isso, Miss não, desce de Miss, degraus sem olhar, igual Isso, Vedete de total, teatro de revista. Gina Lollobrigida, né? Ela adorava aquelas mulheres, até as felinescas do Fellini, apesar da esposa do Fellini, de Noite de Cabiria, o Fellini gostava de musas, como todos os italianos, né? O Antonioni, todos gostavam. E minha mãe se vestia como tal. Então chegou a hora de um quadro no programa, o último momento, que se chama O Isto ou Aquilo, do programa Diálogo. O Isto ou Aquilo é, Perfeito. entre os objetos que você trouxe, aquele que você escolheria, esse ou aquele. Vamos começar. Esse aqui não, porque esse aqui fui eu que trouxe, não tem sentido. Adorei, Ricardo, não é? adorei. Mas dos que você trouxe. Por exemplo, as medalhas ou a quartinha? Quartinha, muito quartinha. A quartinha. Eu sou a muito quartinha ou a xícara de café? Eita, Luta, é a quartinha ainda. A quartinha ainda. A quartinha ou a Macorde? A quartinha. A quartinha. A quartinha ou o livro Economia e Constituição? Eita. Ricardo, eu ainda fico com a quartinha, mas pensando com base no livro. A quartinha. A quartinha ou Milô Fernandes? O livro é fundamental, o Milô. O Milô. Milô? Fica com o Milô. Muito Milô. Fica E comigo. Milô e todos os outros humoristas, pessoas que trazem alguma felicidade, alguma relação, e a gente, o povo cearense, tem muita vinculação com isso, da gente tentar quebrar essas classes sociais, divisões, hierarquias, o poder, o dinheiro, e o humor quebra muito isso, eu acho fantástico. E o Humor. Milô usava isso, eu sou muito o Sancho Panza, eu sou muito o cara que pensa o real sempre, mas com... Você é a mistura de Sancho Quixote. Sou muito Quixote isso. Sancho. Isso. Um Quixote Sancho. Alguns momentos mais Quixote, mas muita pretensão querer ser o Sancho Panza. Mas muito Sancho Panza também. Eu acho que a aridez do sertão me trouxe muito para a realidade. Então eu vou trazer, já que ele falou de humor, nos últimos minutos do programa Diálogo, eu vou trazer, como eu disse, eu prometi, um verbete do livro, que aliás foi o livro que ele escolheu, a Bíblia do Caos, que se chama Humor. O verbete. Ele diz, o humorismo é a quintessência da seriedade. Exatamente, tem muito isso. É fantástico. Eu não lembrava desse. Fantástico essa porque fala-se muito em liberdade de expressão, humorista. Isso não tem muito a ver com questões normativas, de direito, não. Primeira liberdade é um direito coletivo.
Você só é livre se possibilitar que o outro seja. E o humor diz muito da realidade, ele há uma crítica velada, mas ele tem a função dele social e política. Política não partidária, mas política, de tentar mudar a realidade, o próprio do povo cearense mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Roberto Guilherme, hoje foi de RG para RG. De RG para RG. De RG eu me para sinto RG. agora com a identidade plena diante dessa diálogo. comparação. E termino com a frase que ele me trouxe, do livro que ele me trouxe, A Bíblia do Caos, sobre o humor. Já que ele falou tanto de humor e da essência do humor. O que ele diz? O humorista não solta o último suspiro. O humorista solta a última ironia. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.